Então, vamos lá, pessoal. Abram, então, a apostila de Geografia, página... vamos lá. A professora vai vir aqui, página 13. Nós faremos da página 13 a 21, sobre a contribuição dos africanos e as comunidades quilombolas. Então, a gente viu aí a contribuição dos portugueses, né, para nós, para nossa cultura, e dos portugueses indígenas, né, na nossa aula passada. E hoje nós vamos ver, então, a contribuição dos africanos. Então, vamos lá? A professora vai compartilhar aqui com vocês. Então, olha só. Aqui na página, a professora veio um pouquinho antes, né, na página 12, porque nós temos bem o início aqui do texto, tá? Só por isso, vou ler aqui com vocês, ó. Africanos. A maioria dos povos africanos foi trazida pelos europeus na condição de escravizados para trabalhar no cultivo da cana-de-açúcar e do café, na extração de minerais e nos afazeres domésticos. Então, vocês podem grifar aqui todo esse parágrafo com marca-texto. Então, eles foram trazidos aqui na condição de escravos. Próxima página. Os africanos escravizados, eles pertenciam a diferentes tribos e reinos da África, apresentando, portanto, diferentes características físicas e culturais. Observe no mapa a seguir as principais rotas de tráfico de africanos para o Brasil. Então, aqui está falando que eles pertenciam a diferentes tribos, assim como os indígenas, né? Então, aí, por apresentar diferentes tribos, então eles apresentavam diferentes características físicas e culturais, né? Que era o modo de vida aí. Então, o sistema era diferente também. E aqui tem a rota, né? Vocês estão vendo aqui, ó, vindo para Salvador, saindo de Luanda, vindo para Recife, de Luanda para o Rio de Janeiro, Moçambique vindo para o Rio de Janeiro. Então, essa foi a rota, certo? Do tráfico de escravos, né? Porque a gente chama tráfico de escravos? Porque tráfico é um comércio ilegal, é proibido. Então, eles traziam, né, e vendiam escravos. De acordo com o mapa, as cidades brasileiras que mais receberam escravizados foram, então vocês vão escrever aí, Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Então, podem escrever Recife, Salvador e Rio de Janeiro. A escravidão dos povos africanos no território brasileiro durou mais de 300 anos, até a sua abolição em 13 de maio de 1888. Eles eram privados de liberdade e sofriam muitas violências físicas praticadas pelos seus senhores. O maior símbolo de resistência desses povos eram os quilombos, lugares organizados para abrigar os escravizados que buscavam liberdade. Então, vocês vão grifar aqui, ó. A escravidão dos povos africanos no território brasileiro durou mais de 300 anos, até a sua abolição em 13 de maio de 1888. Foi quando foi assinada a Lei Áurea, certo? Então, marquem até aqui. E depois aqui, o maior símbolo de resistência desses povos eram os quilombos. O que eram os quilombos? Lugares organizados para abrigar os escravizados que buscavam liberdade. Então, podem grifar tudo isso daqui. Então, se a professora perguntar aí nas atividades avaliativas o que eram os quilombos, eram os lugares onde abrigavam os escravizados que buscavam a liberdade. Quer dizer, eles fugiam, né, em busca da sua liberdade. E aqui nós temos comunidades quilombolas. As comunidades quilombolas são terras onde habitam descendentes de africanos que buscam preservar a cultura, as tradições e as técnicas herdadas dos seus antepassados. Muitas dessas comunidades estão estabelecidas onde antes existiam antigos quilombos. Então, aonde era antes os quilombos, hoje se tornou uma comunidade quilombola, que é onde habitam, então, todos os descendentes de africanos. Eles buscam aí preservar a sua cultura, suas tradições, todas as suas técnicas herdadas dos seus antepassados. Então, vocês podem também grifar todo esse parágrafo, ok? Peguem o marca-texto e podem marcar todo o parágrafo. De acordo com a Fundação Cultural Palmares, o Brasil conta atualmente com cerca de 2.958 comunidades
Então, 2.958 comunidades remanescentes de quilombos, localizadas nas áreas urbana e rural da maioria das unidades federativas. Então, podem marcar aqui também. O Brasil conta atualmente com cerca de 2.958 comunidades remanescentes de quilombos. Então, são comunidades quilombolas, tá? Você sabia? No dia 20 de novembro é comemorado o Dia Nacional da Consciência Negra. A data marca a morte de Zumbi de Palmares, que foi um grande líder do Quilombo dos Palmares, que lutou pela liberdade dos escravizados e se tornou um dos nomes mais importantes da resistência à escravidão. Então, aí o Quilombo, Zumbi de Palmares, né, foi dado esse nome em homenagem aí ao grande líder do Quilombo dos Palmares, que era chamado de Zumbi de Palmares. Então, ele foi o maior líder, né? E ele morreu lutando por essa liberdade dos escravizados. Então, aí nós temos no dia 20 de novembro o Dia da Consciência, né? Da Consciência Negra. Com base no mapa, resolva as atividades propostas. Então, vocês têm um mapa. Dentro desses círculos, vocês têm números. Esses números representam o total de comunidades quilombolas, tá? O total de comunidades de quilombos por unidade federativa. Então, olha só, né? Nós temos bastante, ó, principalmente aqui Minas Gerais. Minas Gerais, acho que e Bahia, né? A Bahia, onde tem mais aí comunidades de quilombos, né? As comunidades quilombolas. Então, de acordo com esse mapa, nós iremos responder. Marque V nas afirmativas verdadeiras e F nas falsas. Em todas as unidades federativas, há comunidades de quilombos. Falso, porque nós temos comunidades aqui, unidades federativas que não tem. Ó, o Acre não tem nenhuma, Roraima também não tem nenhuma, então não são todas as unidades federativas. Então aqui é falso, F. Bahia e Maranhão são as unidades federativas com maior número de comunidades remanescentes de quilombos. Vamos ver se é Bahia e Maranhão? Então, olha lá, Maranhão 816 e Bahia 811. Sim, são as duas maiores unidades federativas. Então, é verdadeiro. V. Acre, Roraima e Distrito Federal são unidades federativas onde não há comunidades remanescentes de quilombos. Verdade. Então, Acre, Roraima e Distrito Federal. Olha lá, ó, o Distrito Federal também não tem nada, né, de comunidade de quilombo aí. Então, é verdadeira essa afirmação. As unidades federativas que apresentam o menor número de comunidades de quilombo são Amazonas e Rondônia. Também é verdade. Vamos ver? Amazonas e Rondônia? Ó, o Amazonas tem 8 e Rondônia 8. Então, são as duas que têm menor número de unidades aí, de comunidades quilombolas. Então, é verdadeiro. Então, vai ficar F, V, V e V. Certo? Aqui, pessoal, a professora vai dar a resposta para vocês. A professora já fez a pesquisa. Então, tá lá. Pesquise se na sua unidade federativa onde você mora existem comunidades remanescentes de quilombos e se existir, quantas são. Então, a nossa unidade federativa é o Paraná. Então, vamos lá. Escrevam aí. O estado do Paraná tem 86 comunidades quilombolas ou comunidades de quilombos, tá? Tanto faz. Então, tem 86 comunidades de quilombos, sendo 36 já reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares. Então, o estado do Paraná tem 86 comunidades de quilombos, sendo 36 já reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares. Então, essas já estão reconhecidas. Então, essa é a nossa resposta. Pesquise em livros e sites como é a vida dos moradores das comunidades de quilombos no Brasil. Então, vamos lá. Podem escrever aí. Os descendentes de quilombolas. Então,
Os descendentes de quilombolas vivem hoje uma intensa luta pelos direitos sociais, vírgula, pelos direitos de apropriação legal de terra, vírgula. Vamos de novo, a professora vai de novo retomar. Os descendentes de quilombolas vivem hoje uma intensa luta pelos direitos sociais, vírgula, pelos direitos de apropriação legal de terra, vírgula, pela manutenção de manifestações culturais, vírgula, por respeito e por vida digna diante dessa sociedade que reprime o povo quilombola com racismo e preconceito. Então, essa é a resposta. Vocês podem estar aí pausando o vídeo, ok? Para dar a resposta aí da 3, certo? E aqui na imagem, vocês estão vendo aí a imagem de uma comunidade quilombola no município de Presidente Kennedy, né, no Espírito Santo. Então, é uma comunidade quilombola. E aí nós temos, então, contribuição dos povos africanos para a formação da cultura brasileira. Quando aportaram no Brasil, na condição de escravizados, os povos africanos não tinham pertences materiais, mas trouxeram sua cultura, sua língua, música, dança, culinária, religião e técnicas de trabalho que foram fundamentais para o desenvolvimento econômico do território. Leia as fotografias a seguir que retratam exemplos da contribuição. Então, nós temos aqui, ó, capoeira, né, que nós temos hoje em dia, o samba de roda, que também nós herdamos aí dos povos africanos, o acarajé, que é um prato típico africano, né? Então, aí nós temos aí na região Nordeste, Bahia, né, em toda a região Nordeste, o prato típico acarajé, que foi herdado também dos africanos. Então, olha lá, acarajé origina-se da língua africana, iorubá, e significa comer bola de fogo, pois acará é bola de fogo e jé é comer. Então, é como se fosse bola de fogo. As línguas africanas também exerceram grande influência no modo de falar do povo brasileiro. Encontre no diagrama palavras de origem africana incorporadas ao nosso vocabulário. Será que você consegue achar 8 palavras? Então, vamos lá. A professora vai falar quais são as 8 palavras que vocês irão encontrar aí. Vocês podem estar pintando, certo? Ou marcando com o marca-texto. Então, vamos lá. Vocês vão ter aí dendê, aqui, ó. A professora vai até mostrar, ó. Dendê, tá? Que é o azeite de dendê. Vocês terão aí gangorra, aqui, ó. Gangorra. Depois, fubá, fubá. Berimbau, ó. Berimbau, que é o instrumento, certo? Acarajé, tá aqui na vertical. Acarajé. Samba, que tá na diagonal, ó, samba, certo? Nós temos também dengo, dengo. Quando a gente fala assim, ai, para de fazer dengo, né? Aqui, ó, dengo, também na diagonal. E também nós temos, acho que são esses daí, pessoal, são 8, né? Então, vamos lá, dendê, gangorra, fubá, berimbau, acarajé, samba, dengo, falta mais uma, cafuné, que está aqui na vertical também, ó, cafuné, né? Quem aí não gosta de um cafuné, né? Aquela passada de mão na cabeça, bem macia, como se fosse uma massagem, certo? Então, são essas palavras que vocês vão encontrar aí. Complete o esquema a seguir. Povos que deram início ao processo de formação do povo brasileiro. Quem eram os povos que já habitavam as terras que atualmente chamamos de Brasil? Indígenas. Então, vocês vão escrever aqui, indígenas. Vieram com o objetivo de
colonizar as terras e obter lucros. Então, podem completar aqui. Vieram com o objetivo de colonizar as terras e obter lucros. Então, escrevam aqui. Quem era? Portugueses. E foram trazidos à força para trabalhar como escravizados africanos. Então, vocês vão completar aqui, aqui e aqui. Então, os povos que deram início a esse processo de formação do povo brasileiro foram indígenas, portugueses e africanos. Certo? E aí, vocês vão ter um texto. Então, tá lá, outros povos que contribuíram para a formação da identidade brasileira. Então, vocês vão dar uma lida, tá? Vai fazer uma leitura desses textos, tá? Só que eu vou marcar com vocês aqui dentro desse quadro sobre o termo migração, emigração e imigração. Então, vamos lá? Então, ó, o movimento de pessoa de um lugar para o outro chama-se migração. Então, podem grifar com marca-texto. Migração é o movimento de pessoas de um lugar para o outro. Aí nós temos, quando uma pessoa sai do seu país de origem para morar em outra, é chamada de imigrante. Então, podem grifar aqui também. Quando uma pessoa sai do seu país de origem para morar em outro, é chamada de imigrante, emigrante. Mas, ao entrar no novo país, é recebida como imigrante. Em outras palavras, ser imigrante significa residir em um país, estado ou município que não são os seus de origem. Então, vocês vão grifar aqui até imigrante e aqui vocês vão grifar ser imigrante significa residir em um país, estado ou município que não são os seus de origem. Então, vocês vão grifar aí, certo? Então, a definição de imigração, de emigrante e imigrante. E aí, vocês podem estar lendo o texto, tá, pessoal? Sobre aí outros povos, né? Os imigrantes que vieram para cá. Certo? E aí, nós vamos, então, para a página 20. Na página 20, está lá, associe corretamente. Nós vamos colocar A para migração, B para imigrante e C para imigrante. Então, pessoa que sai de seu país de origem para morar em outro é emigrante. Então, vocês vão colocar letra B. B, pessoa que sai de seu país de origem para morar em outro, emigrante. Pessoa que reside em um país que não é o seu de origem, C, imigrante. Então, imigrante é a pessoa que reside em um país que não é o seu de origem. E letra A, migração. É o movimento de pessoas de um lugar para o outro. Então, vai ficar B, C, A. E aqui vocês têm aí um trecho de uma composição do cantor Gabriel Pensador, que se chama Racismo é Burrice. Então, tá assim. Não seja um ignorante, não se importe com a origem ou a cor do seu semelhante. O que importa se ele é preto e você é branco? Aliás, branco no Brasil é difícil, porque no Brasil somos todos mestiços. Se você discorda, então olhe para trás. Olha a nossa história, os nossos ancestrais. O Brasil colonial não era igual a Portugal. A raiz do meu país era multirracial. Tinha índio, branco, amarelo, preto. Nascemos da mistura. Então, por que o preconceito? Barrigas cresceram, o tempo passou, nasceram os brasileiros, cada um com a sua cor. Uns com a pele clara, outros mais escura, mas todos viemos da mesma mistura. Então, qual é o título da música? Racismo é burrice. Então, escrevam aí. Racismo é burrice. E com base em seus estudos, explique a mensagem que o autor quis passar para as pessoas. Então, vocês vão pensar aí. O que o autor quis passar com essa mensagem dessa música, com a letra dessa música? Ela está falando sobre esse racismo. O que é racismo e preconceito? Então, vocês vão escrever com suas palavras o que vocês acham que o autor quis passar para as pessoas através da letra dessa música. Certo? Então, pensem aí sobre todo esse conteúdo e principalmente sobre a letra dessa música, né? Porque nós falamos que nós temos uma miscigenação, nós temos uma mistura de raças, né? A nossa formação do povo brasileiro. Então, o porquê de racismo e o porquê de tanto preconceito. Então, vocês irão pensar um pouquinho aí e escrever com as suas próprias palavras. O que vocês acham que o autor da música e o escritor quis passar? Qual a mensagem que ele quis passar através da letra dessa música?
com esse título, Racismo é Burrice. Ok, pessoal? Então, bom trabalho para vocês. Beijos e até amanhã na nossa próxima aula.